ajuntamentos e seus propósitos. Há ajuntamento de todo tipo. Quando funcionários estão não contentes com a sua empresa por causa de condições de trabalho ou salários, alguns deles se juntam e fazem uma greve. Há ajuntamentos também, como na nossa época, nesses dias, pessoas estão se juntando nas grandes avenidas, agora não são mais nas avenidas, são nos sambódromos das cidades, e algum cantinho aqui, outro ali, de cidades menores, para fazer suas folias, beberem, pularem e darem-se ao direito de fazerem certas loucuras que não podem fazer durante a outra época do ano. Há pessoas que se juntam para fazer o mal, inclusive em Provérbios diz que quando pecadores te convidarem para derramar sangue inocente, não consintas. Há aqueles que se juntam para vários e vários propósitos. E aqui nós temos alguns ajuntamentos, em Êxodo capítulo 5, Moisés e Arão, juntos, eles se ajuntam pela libertação do povo de Israel. Deus já preparou a vida de Arão, Deus já preparou a vida de Moisés, e eles juntos estão ou vão ficar diante de Faraó pelo pedido, a solicitação para que ele liberte o povo de Israel. Os superintendentes da obra, porque os judeus, não chamados judeus nessa época ainda, mas os israelitas, né? Os israelitas, eles estão, os hebreus, eles estão amassando barro e fazendo tijolos. Mas porque eles reclamaram, então agora eles tinham que amassar o barro, mas também buscar a palha. A palha era misturada no barro para dar uma consistência e também para não grudar nas formas. E aí eles faziam esse juntado, né, de palha com o barro. E os superintendentes e os capatazes. Dentre o povo de Israel, que eram os escravos, havia os capatazes, que eram responsabilizados pelo Egito, pelo governo do Egito, para mandar no seu próprio povo. Já pensou como eles eram amados pelo povo? Ou seja, nós somos escravos dominados por capatazes que são do nosso povo. Qual é o critério que eles usavam para escolher os capatazes? Eu não sei. Mas os superintendentes e os capatazes, superintendentes egípcios com os capatazes hebreus, eles se juntavam para oprimir o povo. E também há um outro ajuntamento, quando os capatazes Moisés e Arão, eles tentaram resolver aquela crise de produção de tijolos que eles estavam tendo ali. Então, houve ali uns ajuntamentos muito importantes para nós estudarmos, porque eles nos ensinam alguma coisa também. Então vamos começar aqui com a primeira parte, Moisés e Arão juntos pela libertação do povo de Deus. Versículo 1, Êxodo 5, versículo 1. Depois é porque tinha alguma coisa antes, né? E o que era antes nós já temos estudado, Deus se mostrando através de Moisés para o povo aflito, através de 3 sinais: da vara se transformando em serpente, a serpente se transformando em vara novamente, Moisés colocando a mão dentro da roupa, tirando e ficando com lepra, depois colocando a mão de novo dentro da roupa e tirando e a mão fica normal. E também pegando a água do rio Nilo e jogando na areia e essa água se transformando em sangue. Esses 3 sinais para darem credibilidade ao ministério dele e sucesso total. Os anciãos aceitaram e o povo também. Aquela rejeição de Moisés por ter matado um egípcio e depois ter
ali se intrometido numa briga dos hebreus, aquilo são páginas passadas. O povo agora, 40 anos depois, certamente alguém conhecia Moisés, mas o povo agora aceita Moisés sem restrição. Então, depois dessas coisas, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O trato não era esse. Quando Deus chamou Moisés, era para Moisés chamar os anciãos, os líderes, e eles falariam com o Faraó. Mas nesse meio tempo, Arão entrou na história, porque Moisés não podia falar, não era bom de oratória, essas coisas todas, e Deus substitui então os anciãos por Arão. Então Arão e Moisés é que vão diante de Faraó. E o pedido não pode ser mais claro do que esse: deixa o meu povo ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. É um pedido claro, mas tem uma pegadinha aqui nesse pedido também, porque de fato não é isso que Deus quer. Deus falou que era para falar assim, mas o propósito final de Deus não é para ir celebrar uma festa, é para ir embora. Só que eles estão jogando uma pitadinha de solicitação, uma dispensa. Até eles vão falar, eles vão determinar um tempo. Se Faraó não aceitar esse pedido, é claro que ele não vai aceitar o pedido de dar alforria. Alforria é a libertação de escravos, né? O Faraó não vai deixar, mas então eles querem testar. Vamos testar para ver até onde a benevolência, a tolerância de Faraó chega. Versículo 2: respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. O Velho Testamento tem vários nomes para Deus, mas você precisa saber de dois nomes hebraicos. Um é Adonai e o outro é Jeová. Adonai é o Senhor, o que governa sobre a vida de alguém. E Jeová é aquele que você já conhece, que se apresentou na sarça ardente, o grande eu sou, o eterno. Como é que você sabe disso se a gente não está lendo nem Adonai nem Jeová na Bíblia? Então a dica é essa, tá bom? Todas as vezes aí que aparece o nome Senhor, com todas as letras maiúsculas, letras garrafais que chamam, né? Todas as letras maiúsculas está falando de Jeová, o poderoso, Yahvé. E quando é um Senhor só com S maiúsculo, então é Adonai. Ele vai se apresentar quase sempre ou sempre para Faraó como o grande eu sou, aquele que domina sobre todas as coisas, o eterno Jeová. Então o Faraó vai zombando, mas quem que é Jeová? Estou falando na língua que eles falavam, né? O Yahvé. Quem que é esse Yahvé? Para que eu vou ouvir a voz? Porque ele tem muitos deuses, ele ouve vozes de muitos deuses. Por que ele vai ouvir desse Deus, o Deus de Israel? Eu não conheço esse Deus. E outra coisa, eu não vou deixar vocês saírem. Essa já é a resposta final de Faraó. Versículo 3. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Veja que eles se colocam nessa situação de obediência e submissão a Deus para Faraó, porque Faraó entende de Deus, de deuses, de divindades. Então Faraó é alguém que tem medo da represália de um Deus. Então dessa maneira eles estão falando na mesma linguagem que Faraó teria com seus deuses. Olha, você sabe como é, né, Faraó? Nós que acreditamos em Deus,
no caso Faraó, em deuses, nós precisamos obedecê-lo em tudo. Porque se nós não obedecermos, ele vem com disciplina sobre as nossas vidas. E eles falaram, olha, deixa a gente caminhar 3 dias. É um teste, tá? Porque não existe esse negócio 3 dias e volta. É ir para não voltar mais. Mas é um teste. Porque se ele concordar com isso, então há esperança. Então eles falam, deixa a gente caminhar 3 dias até o deserto para oferecer sacrifícios, nosso Deus, e não venha ele sobre nós. Nós quem? Os hebreus. Ele não está falando que vai vir pestes sobre o Egito. Isso aqui é muito bom. Sempre que você vai falar com alguém, algum assunto difícil, ou você vai trazer para a pessoa alguma repreensão, começa sempre com o mais fácil. Começa mais manso, para não ter que ir até aquele conflito com as pessoas. Então Moisés e Arão, eles estão pegando leve com o faraó. Então eles estão colocando uma distância de 3 dias. Eles estão dizendo que é importante aquilo, porque senão Yahvé vai trazer juízo sobre eles. Vamos ver se dá certo com o faraó. Tem gente que não dá certo com nada, né? O faraó parece que é esse tipo, coração duro. Versículo 4. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Em outras palavras, vocês não têm o que fazer, não? Porque o povo tem. Se esse povo for adorar a esse Deus, vai atrapalhar na produção. E eles são nossos escravos. Então Faraó já mostrou os cravos da chuteira, né? Para Moisés e Arão, e já deixou muito claro: não vou atender ao seu pedido. Meus irmãos, nós precisamos ter muita paciência com os filhos, quando os filhos não querem obedecer, porque senão a gente sai do sério. Eu estou falando como se fosse hoje, tá? Mas parece que foi hoje. A gente sai do sério. E se você sair do sério com seus filhos, você perde a razão diante do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz para não irritar os filhos e que nós temos que dar disciplina para os filhos com firmeza. Firmeza não quer dizer raiva. Por isso nós precisamos ter essa mansidão no Senhor. Para exigir obediência, caso não haja obediência, vem a disciplina. Mas se vier a raiva misturada com a disciplina, aí acabou o propósito. Então veja que Moisés e Arão, eles tiveram que ter muita paciência. O faraó não é o filho deles, mas Faraó é alguém que está teimando, desobedecendo a ordem de Deus, a ordem clara de Deus. Só que como ele não acredita nesse Deus, para ele não tem nada claro. Por que vocês estão interrompendo o povo no trabalho deles? Vão para casa, vão, como é que diz? Vai capinar um lote, né? Vai arrumar um lote para capinar. Vai fazer uns tijolos aí, vai fazer alguma coisa. Versículo 5. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Por quê? Porque esse ajuntamento de Arão com Faraó não passa desapercebido. Porque para haver uma audiência, há toda uma segurança, para que haja pessoas comuns falando com Faraó. Isso chama a atenção de todos os habitantes. Alguma coisa estranha aí está acontecendo. Então, está todo mundo na expectativa, ainda mais porque antes dessa conferência com o Faraó, Moisés já teve uma conversa com o povo. Então está todo mundo na expectativa. Todo mundo está com a orelha grudada na porta, para saber o que vai acontecer.
e Faraó, reconhecendo que houve uma paralisação geral, ele fala: o povo da terra é muito, eles têm o que fazer e vocês estão distraindo o povo, vocês estão dando esperanças falsas para o povo. Versículo 6: naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, aqui vem uma qualificação de trabalho, havia uma cadeia de comando, né? Então, os superintendentes são egípcios. Esses egípcios, quando eles querem falar com o povo, eles falam através dos capatazes, que são do povo hebreu, só que ganharam ali, não sei como, qual foi o critério, eles ganharam um cargo de chefes, supervisores também, do povo. Na hora que descia o rei, né? Na hora que chicoteava, eu não sei exatamente quem batia, mas eu não vou ficar surpreso em descobrir que eram os capatazes. Porque às vezes os irmãos desconhecem os irmãos quando recebem algum cargo de autoridade. E aí eles abusam, né? E aí então nessa cadeia de comando, os superintendentes exigem dos capatazes que falem com o povo. E talvez os capatazes diriam para o povo: olha, vocês sabem como é, né? A gente não queria fazer isso, mas a gente também é obrigado, então cooperem conosco aí. Versículo 7: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem palha para si a palha. Então eles ficavam lá nos buracos, né? Alguém aqui já fez adobe? Nós já fizemos um treinamento, então nós já fomos escravos, tá? A Tânia estava com a Letícia no colo e amassando lá. Mas pra gente era uma festa, não tinha nenhum chicote nas nossas costas, né? Era um trabalho duro, mas... e aí a gente pegava aquela massa, né? De barro amassado, e aí a gente colocava nas formas, raspava e ficava lá tomando sol, né? Cozinhando ao sol para depois fazer as nossas casas no mato, na selva. Foi uma coisa bem interessante. Então a gente brincava enquanto estava todo mundo lá amassando. Então, só que a gente não amassava, eram as mulheres que amassavam. Os homens, eles faziam o trabalho mais pesado. Então, elas ficavam lá com os bebês no colo, né? Amassando o barro. E aí a gente brincava, lógico. Nós estamos no Egito, experimentando um pouquinho do Egito. Essa não restrição, mas essa exigência adicional, ela tinha como objetivo ocupar a mente do povo. Porque só ficar amassando barro, colocando na forma e fazendo tijolo e pegando no monte a palha, então eles estavam unidos, juntos no trabalho. Quando pede para pegar palha, aí eles vão ter que se espalhar. E aí vem as cotas, né? Quantos tijolos você tem que fazer por dia. E como não vai achar palha num lugar só, então eles começam a se espalhar. E ao se espalharem, eles estão com a cabeça no trabalho. Eles não estão conversando tanto mais. Então esse era o objetivo. Sossegar o povo, dar trabalho para o povo. Tem um princípio bom aqui, né? Tem um princípio bom. Tem gente que faz muita besteira na vida, porque não faz nada também na vida, né? Dá alguma coisa para fazer, que aí a pessoa já tem uma ocupação mais produtiva. Versículo 8: e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus.
Aqui funciona o ditado, né? Só que do outro lado, cabeça vazia é oficina de Jeová. Porque Jeová para eles era desprezível. Então eles estão pensando muito nessa religião deles, vamos dar coisa para eles fazerem. Então esse foi o ajuntamento de Moisés e Arão para tentar libertar o povo dessa situação. Versículo 9: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Todas as vezes que o servo de Deus quer fazer uma obra, Satanás vem colocando impedimento. Sempre vai ser assim. Moisés e Arão, eles querem fazer uma obra de libertação do povo, mas Satanás intensificou suas investidas no coração de Faraó, que reproduziu essa rebeldia para os superintendentes, que contaminaram os capatazes também, e aí o povo todo está sofrendo essa opressão. Então essa obra, pelo jeito, não vai ser tão fácil realizar. Arão e Moisés vão ter que partir para outras coisas, porque na conversa não deu certo. Então essa conversa de 3 dias era um teste, e Faraó foi reprovado nesse teste. Faraó não deu uma semana de férias para eles, nada. Então ele já está mostrando que ele é um grande opressor do povo. Quando a gente se ajunta, a gente tem às vezes propósitos diferentes. Por isso você precisa tomar cuidado com seus ajuntamentos. Com quem você está se juntando? E quais são os propósitos? Quais são as amizades que você tem? Quando a gente fala isso, talvez alguns pensam, ele está falando dos jovens, né? Que os jovens correm um grande perigo de más amizades e desvirtuar. Não, estou falando com todos, inclusive comigo mesmo, né? A palavra de Deus já tem falado. Com quem a gente se junta? Quais são os pensamentos que nós abarcamos na nossa vida, que nós aceitamos na nossa vida? Porque se a gente ficar com essas alianças ruins, o apóstolo Paulo já disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Era um ditado popular e foi agregado aí para a palavra de Deus, e hoje nós temos isso como Bíblia. As más conversações corrompem os bons costumes. Você pode começar a corromper seus valores. É só você deixar aquilo que é correto, que você já conhece o que é, não preciso ficar falando todas as coisas, você já conhece da palavra de Deus, e começar a dar atenção para outros valores, valores distorcidos. Moisés e Arão, eles tinham um propósito correto, eles se juntaram para a coisa certa. Nós vamos fazer a obra de Deus libertando o povo de Israel. Agora Faraó, ele tinha propósito errado, né? O propósito dele era construir 2 grandes cidades às custas do trabalho dos judeus, Pitom e Ramsés. As 2 cidades foram construídas pelos hebreus. Era um propósito errado. E o povo tinha um propósito também, mas o propósito do povo era apenas sobreviver. Só isso. Eles não tinham cabeça nem liderança para poder sair daquela situação. O povo só queria sobreviver, ficar livre, e talvez amassando aquele barro, fazendo aquele adobe, aqueles tijolos. Eles estavam pensando, um dia as coisas vão melhorar. É o que restava para eles. Então, quais são os propósitos da sua vida? Eles andam muito mais rápido se você se juntar com as pessoas certas. Começa a se juntar com as pessoas que têm o mesmo propósito que você. Isso dá certo também para o outro lado, não quero dar receita nenhuma, mas se você tem um propósito de se desviar de Deus,
também dá certo você se juntar com pessoas que não amam a Deus. Você atinge seu propósito muito mais rápido, mas eu não queria isso para ninguém, tá bom? Nós queremos os propósitos corretos na nossa vida. Hoje nós vamos ficar por aqui, mostrando que os ajuntamentos, eles sempre estão ligados com propósitos. As pessoas que estão se juntando nesses dias de feriado, elas têm um propósito. Você nunca se junta com alguém sem nenhum propósito. E esse é um grande desafio, meus irmãos. A maneira que nós temos de nos juntar com o povo de Deus tem sido a igreja. Então participe das reuniões da igreja. Faz muito bem para você. Porque você vai fortalecendo os seus valores, seus propósitos, aquilo que você crê que é correto. Eu acredito que muitas pessoas não estão desenvolvendo na vida cristã, não é porque elas não têm valores bons, é porque elas não aquecem os valores delas. Você precisa dar uma turbinada nos seus valores. Só que você não consegue fazer isso se você estiver longe do povo de Deus. Alguém fala, eu queria tanto, é tão gostoso esse tempo junto com os irmãos, porque quando a gente está no trabalho, não dá, porque as pessoas não têm a mesma mente que nós. Não tem mesmo. É por isso que a igreja não uma válvula de escape, como alguns pensam. Não é para te dar alívio simplesmente. É para você fortalecer os seus valores. Tem muita gente boa, muitos crentes com potencial, nessa igreja mesmo. Só que parece que não deslancha, não engrena. Por quê? Porque você passa muito tempo junto, em ajuntamentos, com pessoas que não têm os valores corretos. Você tem pouquíssima oportunidade durante a semana de estar com pessoas com os valores corretos, que é na igreja, com o povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Escolha bem os seus ajuntamentos, porque os ajuntamentos sempre estão de mãos dadas com os propósitos. Deus os abençoe. Vamos orar. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor levantou Moisés e Arão nesse propósito de libertar o povo. E isso serve de grande exemplo para nós, que se quisermos fazer a Tua obra, temos que nos juntar com pessoas que têm a mesma visão da Tua palavra. Dá-nos essas pessoas, ó Pai, e ajuda-nos a também sermos bênção para aqueles que se juntam a nós. Obrigado pelo Teu povo aqui reunido, pedimos a Tua bênção para cada um, mais uma vez pedimos o Teu consolo para a vida do irmão José Vicente, Mateus, também a filha deles. Nós pedimos o Teu consolo para essa família. Agradecemos por tudo que a Ana Maria foi para aqueles que a conheceram. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.